Olá pessoal, estamos aqui de volta, tá? Agora para a gente corrigir as nossas atividades da quarta semana do mês de maio, tá certo? Então, quais foram as atividades? A primeira, concluir a leitura do capítulo 5 do livro, né? Eu imagino que vocês devam ter feito, tá? Copiar e responder as 7 questões da página 107 do livro, revisando. Vamos para as questões então e responder junto com vocês aqui agora, tá bom? A formação de blocos regionais, como a União Europeia e Mercosul, é uma das características da globalização que se expandiu notavelmente, né? Como você explica a existência de tantos blocos regionais em pleno processo de globalização? Justifique sua resposta com exemplos. Então, pessoal, a formação dos blocos apresenta uma perspectiva protecionista, né? E competitiva no mercado globalizado, o que pode parecer contraditório, já que a premissa da globalização é a integração, a expansão e a descentralização comercial. Porém, devemos entendê-los como dois processos simultâneos, né, que incidem um sobre o outro. Ou seja, ao mesmo tempo que a globalização provoca essa integração, os países também formam blocos econômicos, né, para se tornarem mais fortes e competitivos nesse mercado global cada vez mais acirrado, tá? Questão 2. A União Europeia é o bloco mais avançado do ponto de vista da integração econômica e política. Contudo, passa por grandes dificuldades. Aponte 3 dificuldades e os perigos que representam para a continuidade do bloco. Então vamos lá. Primeiro, o endividamento público, né, de alguns países membros com instituições financeiras, as cláusulas divergentes de livre circulação de pessoas em alguns desses países e as atitudes extremistas de intolerâncias étnicas de militantes de ultradireita, né? Principalmente no Reino Unido e na Alemanha. Então, esses são alguns dos problemas que a União Europeia enfrenta, tá certo? Terceira questão. Reino Unido, Suécia e Dinamarca ficaram fora da zona do euro, assim como a Grécia, em um primeiro momento. Qual a diferença entre zona do euro e União Europeia? Aqui eu vou abrir um parênteses. Hoje, na atualidade, vocês devem saber que o Reino Unido fez uma votação e ele saiu da União Europeia, né? Então ele está em fase de processo de saída da União Europeia. Então ele saiu do bloco. Isso depois a gente pode comentar de maneira mais profunda nas aulas presenciais quando elas retornarem, tá? A União Europeia é uma união política e econômica constituída por países europeus que concordam com a adoção de um mercado comum, assegurando assim a livre circulação de serviços, tá? Bens, capitais e pessoas. Já a zona do euro é uma união monetária dos países que compõem a União Europeia. Resumindo, a zona do euro é a parte da União Europeia, né? São os países que adotaram o euro como moeda única, tá certo? Quarta questão, por que alguns países não entraram na zona do euro? Quais são as suas justificativas? Primeiro, alguns países, como o Reino Unido, né? Abra um parênteses aqui novamente. O Reino Unido atualmente saiu da União Europeia, né? Optaram por não entrar na zona do euro em uma atitude protecionista. A justificativa é a economia instável de outros países membros, o que poderia prejudicar sua estabilidade e, portanto, a sua soberania, tá? Ok? Vamos para a próxima questão. O objetivo é deixar não deixar o vídeo muito longo. Quinta questão. Em 1991, em Assunção, capital paraguaia, os então presidentes do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai assinaram um acordo que visava a formação de um mercado comum do Sul, o famoso Mercosul, que a gente tanto conhece, né? Explique por que o Mercosul, mesmo tendo mercado comum no nome, não é mercado comum na prática. Então, o Mercosul é uma zona de livre comércio com uma união aduaneira em fase de consolidação e ainda não possui essa integração econômica, né? Por isso não pode ser classificado como um mercado comum, tá certo? Vamos adiantando, sexta questão. Aponte outras experiências de integração regional que você conhece. Então, é citar outros blocos, né? O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que a gente já comentou, né? Que terminou em 27 de agosto de 2018, né? Tá? A ASEAN, que é um bloco do Sudeste Asiático, e a CAN, que é da América do Sul, tá bom? 7. A crise do euro
que afeta a maior parte da Europa, tem na dívida fiscal de alguns países a causa principal. Explique resumidamente o que é dívida fiscal. Então, pessoal, dívida fiscal, resumidamente, é a situação em que um país arrecada menos do que gasta em garantias sociais, ou seja, ele arrecada menos do que aquilo que ele gasta, tá bom? Isso é chamado de dívida fiscal. A outra atividade era copiar e responder as duas questões da página 107 do livro, Olhar Cartográfico. Vamos às questões. Primeiro, o mapa abaixo apresenta as principais organizações de integração regional. Tá aqui do mapa, eu peguei, observe que é o mesmo mapa lá do livro de vocês, tá bom? Não deu para ficar muito grande, mas é só para ilustrar melhor para vocês. Então, qual é a primeira pergunta? Indique uma organização regional que congregue países de mais de um continente. Então, a resposta que eu coloquei foi a APEC, que agrega países americanos, asiáticos e da Oceania. Se vocês observarem, toda essa parte aqui é formada pela PEC, tá? Então, observe que tem países americanos, asiáticos, né? E da Oceania, ok? A outra questão é, quais são os 3 tipos de integração regional apresentados no mapa? Dê exemplos. Dá para a gente responder observando aqui um pouco a legenda do mapa, mas como ficou muito pequeno, eu coloquei já a resposta aqui um pouco maior e vocês vão observar. Então, dá para a gente observar integração comercial e econômica, que é o Mercosul, Fórum de Coordenação, União Africana, integração política, que é o exemplo da União Europeia, né? A União Europeia e ainda, né, ratificando, a União Europeia, além de integração política, é igualmente econômica e monetária. Sempre lembrando, pessoal, que o estágio mais avançado de blocos econômicos é a União Europeia, tá? Nenhum outro bloco econômico tem o nível, né, avançado que tem a União Europeia, de moeda única, livre circulação de pessoas, parlamento, etc. Tá bom? Então, pessoal, aqui a gente vai finalizando a correção das nossas atividades da 4ª semana do mês de maio, tá bom? Eu agradeço a vocês mais uma vez. Olha, lembrando sempre que todas as atividades que eu passei até hoje estão todas lá na nossa sala virtual. Quem quiser correr atrás, pessoal, só ir lá, pegar, fazendo aos poucos e me mandando no privado, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!